Nascemos aqui, somos estrangeiros com filhos nativos. Nós somos IBBWDC. Nós temos a cidadania do céu. Vamos morar onde o lar é eterno. Nós somos IBBWDC. Em unidade adorando um só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBBWDC. De Washington, D.C. Feliz Páscoa para vocês, é uma alegria muito grande celebrar a Páscoa desse ano de nossas casas. E eu gostaria de usar a palavra do apóstolo Paulo quando ele diz: saúdo a igreja que está em sua casa. Como eu disse recentemente, nós estamos como humanidade na história moderna celebrando a Páscoa pela primeira vez fora dos templos. Nossas igrejas estão reunidas nas casas pelos motivos óbvios. Nós estamos vivendo um período de quarentena e por essa razão nós estamos celebrando a Páscoa, que é a festa mais importante da cristandade espalhada sobre o mundo todo, de nossas casas. A ressurreição de Jesus Cristo é a razão de estarmos reunidos agora. Não estamos celebrando apenas a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, mas estamos começando aqui onde nós vivemos, aqui onde está a sede da IBBWDC, a primavera. E é uma época de renascimento, de renovo. Mesmo diante das circunstâncias bem difíceis e adversas, nós estamos com o nosso coração cheio de esperança por causa do renovo de Deus, daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, usando a palavra dEle, o Espírito Santo dEle e a nossa comunhão. Então eu peço a você que evite a partir de agora ficar saindo pelo espaço da sua casa, indo até a cozinha, comer alguma coisa ou ao banheiro,
Tenta fazer essas coisas agora no começo e depois se ligue aqui, conecte-se aqui, vamos celebrar juntos a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Serão alguns minutos de comunhão virtual, mas de comunhão abençoada, porque Deus está aqui, Deus está aí, Deus está em qualquer lugar onde nós estamos sendo alcançados nesse momento.
Espero que vocês tenham gostado desse tempo de adoração, de louvor, utilizando os recursos da tecnologia. Cada um dos nossos músicos estão no seu lugar, no seu espaço, e eu estou aqui no meu espaço. Embora distantes, nós podemos adorar ao Senhor e podemos também realizar nossa adoração coletiva junto com você, na sua casa, no lugar onde você está nesse momento. Essa é uma alternativa que temos. Nós poderíamos até nos reunir em algum lugar, guardando os devidos cuidados, mas nós estamos utilizando mais esse recurso da tecnologia e nós esperamos que Deus, o Espírito Santo do Senhor, esteja usando isso para abençoar a sua vida, a sua família, nesse dia tão especial. Vamos orar? Pai, nós te damos graças pela ressurreição. Obrigado, Pai, porque assim como o Senhor ressuscitou Jesus Cristo da morte, depois de 3 dias o Senhor é poderoso para ressuscitar nossa esperança, ressuscitar nosso ânimo, ressuscitar nossa alegria, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. E nesse momento eu peço que o Senhor esteja fazendo isso na vida do homem, da mulher, da família, do jovem, do adolescente que está em algum lugar do mundo participando desse encontro. Abençoa, Pai, a vida dos internautas, dos interlocutores. Nós pedimos, Pai, que a palavra do Senhor, que é viva, que é poderosa, energizada pelo Espírito Santo, esteja atingindo não apenas nossos lares, mas atingindo nossos corações, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, ressuscitando nosso ânimo, nosso desejo de viver, nossa esperança de que amanhã será um dia muito melhor, de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Obrigado porque Ele vive, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós devotamos ao Senhor esse tempo de comunhão virtual e fazemos isso no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Você pode exercitar a sua generosidade e a sua solidariedade através das doações que você faz para a nossa organização. Nós estamos vivendo um tempo de escassez, não apenas nossa organização, a IBBWTC, mas também as pessoas ao redor do mundo. Mas esse é um tempo oportuno para exercitarmos a generosidade e a solidariedade. Se você tem sido abençoado, abençoada, através da nossa congregação, do nosso trabalho, eu peço a você que continue investindo para que nós possamos continuar nosso trabalho agora, nesse tempo de virtualidade, mas também quando terminar esse período que nós possamos continuar fazendo igual ou melhor que temos feito até agora. Essas palavras que eu acabei de falar me fazem lembrar daquilo que aconteceu com Jesus quando estava diante de um tempo de escassez, quando havia muitas pessoas, aproximadamente 10 mil homens, sem contar mulheres e crianças, estava todo mundo com fome, e aí ele manda os discípulos darem alimento para aquelas pessoas. Os discípulos diziam assim: olha, não tem alimento e nós não temos recursos para alimentar tanta gente. E aí um dos discípulos, o Felipe, disse assim: olha, tenho aqui 5 pães e 2 peixes que um jovem aqui tem. Aí Jesus falou: me dá isso. Então Jesus tomou, deu graças e repartiu. Aquele menino que doou os seus pães e os seus peixes, ele nos dá um exemplo de generosidade e solidariedade. Ele deu tudo o que tinha. O que é generosidade e solidariedade? É exatamente isso. Deus não está perguntando o que você tem, quanto você tem, mas é o que você tem nessa hora. Aquilo que você tem, quando é feito com sentimento de generosidade, de solidariedade, pode muito abençoar e fazer multiplicar não apenas aquilo que você doa, mas aquilo que permanece com você. E eu quero te convidar a fazer isso nessa hora, que você coloque diante do Senhor a sua vida, o cuidado que você tem tido com a sua vida, com a sua família, mas também o seu exercício da generosidade. Nós temos as nossas missões e nós temos também pessoas a quem socorrer, e pelos prognósticos isso vai aumentar. Nós queremos ser úteis nas mãos do Senhor. Para isso nós dependemos da fidelidade dos fiéis. Esteja você onde você estiver, você tem o recurso da internet aqui na nossa página. Você pode acessar o Como Doar, você pode fazer transferência bancária, doar com cartão e também através do correio. E você pode utilizar a sua mensagem de texto para isso. São recursos que nós temos neste momento.
Vamos fazer isso então. Necessariamente não tem que fazer isso agora, mas eu te encorajo a fazer isso, porque o Senhor ama quem contribui com alegria. I believe in the sun. I believe in the reason why. I believe I overcome by the power of His blood. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my soul join the world that never ends because He I was dead in the grave. I was covered with sin and shame. I heard mercy call my name. He rolled the stone away. Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque nós podemos ver a Tua provisão, o Teu socorro, os milagres do Senhor acontecendo. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor tem manifestado a Tua provisão de forma abundante e generosa na vida do Teu povo. Obrigado, Pai, pelos testemunhos, pelas histórias que eu tenho ouvido da provisão do Senhor em meio à escassez. Te agradeço pela oferta da viúva pobre, aqueles que com pouco têm sido fiéis e têm experimentado a provisão do Senhor como nunca. Obrigado, Deus, pelas portas de emprego que têm se aberto. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado a alegria de podermos ajudar. Maior é o número de pessoas que estão prontas para ajudar do que aqueles que precisam de ajuda, e nisso tudo nós vemos a fidelidade do Senhor. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Abençoa, Pai, a doação que estaremos fazendo nessa semana, nesses próximos dias, que essa doação seja abençoada e abençoadora tanto na vida da pessoa, da família que está realizando, como quando nós estivermos administrando, que o Senhor faça prosperar isso para que o nome do Senhor seja exaltado. Muito obrigado, Pai, porque é no Senhor que nós confiamos. Nós te agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Gostaria que vocês vissem agora o que as crianças prepararam para esse tempo de Páscoa. Nós somos libertários de si. Jesus prays in Gethsemane.
Jesus and his disciples went to a place called Gethsemane. He told them to wait while he go and prayed. He was very upset. He saw his disciples asleep and said, "Please pray with me." He went to pray again. His disciples were asleep again and said, "Please pray with me." He prayed again. For the third time, he said, "Please pray with me." Judas came in with a crowd. He kissed Jesus. Peter knew what was happening and cut off a soldier's ear. Jesus told Peter that he had all the power and he could do it. He healed the soldier's ear. Then his disciples ran away, and Jesus got arrested. Matthew 27, Jesus is crucified. Jesus was taken to the priests and they decided to crucify him. Jesus was whipped. They put a thorn crown on his head to mock him. Then he was forced to carry his own cross. He was so weak, someone had to help him. When he died, the sky turned pitch black. The soldier cut his side and said, "This is truly the Son of God." John 20, Jesus resurrected. Mary and Mary Magdalene went to the tomb. The stone was rolled away and it was empty. They were very afraid. An angel appeared and said that Jesus had risen. They went back to tell the disciples. Jesus appeared to Mary Magdalene and said, "Tell my disciples." She went to tell them. They came and saw that the tomb was empty. "Hooray! Jesus is alive," they said. Because Jesus died on the cross and resurrected, we are saved from sin and can have eternal life. Nós somos líder verdade de si. Olá pessoal, eu estou aqui para celebrar a ressurreição de Cristo. Deus está vivo. 1, 2, 3, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone.
Nós terminamos na semana passada uma série de mensagens chamada Seja uma Pessoa Positiva. Hoje nós estamos começando uma nova, chamada Doce Som. Eu quero aproveitar essa data da Páscoa, da Ressurreição, para iniciar essa série, e eu quero começar com uma música, porque essa série será marcada com 4 músicas. São 4 mensagens, são 4 músicas cada uma, e hoje eu quero começar com uma música clássica famosa chamada Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Eu vou contar cada domingo, cada encontro, eu vou contar a história dessas músicas. E nós vamos fazer considerações tendo como ilustração as músicas. E meu professor de homilética, bastante tempo atrás, ensinou que nós deveríamos, na época da Páscoa e em celebrações especiais como a Páscoa, não falar muito, ser simples, objetivo e positivo. Ter uma mensagem positiva nessa época para aproveitar melhor o tempo das pessoas. E eu quero então permanecer no espírito da Seja uma Pessoa Positiva. Eu tentarei honrar o meu mestre, meu professor, sendo objetivo, simples e positivo. Nós, na série anterior, nós falamos sobre otimismo, seja otimista, seja confiante, seja entusiasmado e seja uma pessoa encorajadora. E uma pessoa encorajadora é uma pessoa que tem coragem dentro para encorajar outras pessoas. E eu continuo desejando essas coisas todas para cada um de vocês. Dentro da mensagem da ressurreição, da Páscoa, existe tudo isso, porque o que aconteceu no domingo pela manhã era algo inesperado. Ninguém esperava nada disso. Porém, Deus surpreendeu todo mundo. Era um contexto de luto, de morte. Sexta-feira foi a crucificação, foi um dia tenebroso. Sábado, as pessoas estavam tristes, silêncio, luto. Mas no domingo pela manhã houve uma grande surpresa. A palavra de Deus diz que algumas mulheres foram até o sepulcro e quando eles chegaram lá, o sepulcro estava vazio. Havia um anjo que disse: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia dito. E essa é a mensagem da Páscoa. Eu ouvi uma história de uma pessoa muito positiva. Na verdade, eu não sei se é piada, mas isso aconteceu dentro de um hospício. Um louco que estava dentro do hospício passou pelo outro e reclamou, falou assim: por que você não prestou continência para mim? O outro olhou para ele e disse assim: mas por que eu vou prestar continência para você? Quem você pensa que é? E aí o outro disse assim: eu sou o imperador Napoleão Bonaparte. Ele falou: você é louco? Você é louco, cara? Quem disse que você é o imperador Napoleão Bonaparte? Eu sou o imperador Napoleão Bonaparte. Eu fui instituído imperador Napoleão Bonaparte. E aí o outro perguntou assim para ele: mas quem foi que fez de você o imperador Napoleão Bonaparte? Ele disse: foi Jesus Cristo. E aí o outro disse assim: quem? Eu? O que ele está mostrando para nós, esse outro cara aí, louco, é que ele é uma pessoa positiva. Eu não quero que você se sinta o próprio Deus, mas que você tenha Deus em você. Você possa ser uma pessoa entusiasmada, uma pessoa encorajada, uma pessoa otimista, confiante, porque Deus está vivo. A Páscoa é isso. Deus está vivo. Pode parecer loucura, pode parecer que no meio de uma pandemia de Covid-19, de coronavírus, você esteja assim, cheio de otimismo, cheio de esperança, alguma coisa ultra circunstancial, e pode alguém achar que você é uma pessoa louca, mas na verdade o que você tem Deus vivo em você. Você tem Deus presente no meio da noite escura, da alma, das circunstâncias. E aí você pode crer, sim, no amanhã. A minha mensagem, então, é muito simples. Eu quero falar para você sobre a graça, sobre a maravilhosa graça, em poucas palavras. A música Amazing Grace foi escrita por um homem chamado John Newton. Esse John Newton era um marinheiro e tinha um apelido. O apelido dele era The Great Blasphemer. Ele era o grande blasfemador.
porque realmente era uma pessoa insuportável, era uma pessoa que irritava os outros, era uma pessoa pornofônica, falava palavrões. Diz um capitão que trabalhou no navio onde ele servia como marinheiro, que ele não apenas falava palavrões, mas ele criava pornofonias, palavrões. E era então uma pessoa insuportável, ninguém aguentava. Conta-se uma história que um dia ele aconteceu lá dele ser açoitado. O capitão ficou tão irritado com o modo abusivo e desrespeitador dele que ele foi açoitado diante de 350 outros marinheiros e por causa do seu comportamento. E depois disso, ele ficou decidido a matar aquele capitão e depois acabar com a própria vida. E no meio da sua intenção aconteceu uma grande tempestade no navio. Nessa tempestade, um dos seus amigos foi lançado ao mar e ele entrou em pânico, entrou em desespero e ele entrou no seu momento de contrição quando ele percebeu que a vida dele estava a um fio. Talvez você esteja sendo alguém assim, que está vendo a sua vida na eminência de ser terminada, de ser acabada. Pode ser porque você esteja em um hospital ou pode ser apenas pela ameaça de uma contaminação nesse momento. Eu não sei. Mas nesse momento, na vida de John Newton, ele compôs o Amazing Grace, essa música que nós cantamos e que eu gostaria que você ouvisse agora. Gostaria que você ouvisse e fosse abençoado com essa música, porque ela tem uma mensagem que nos fala a respeito da graça de Deus. Ele fala assim, como que Deus decidiu abençoar uma pessoa tão miserável como eu. Ele orou, pediu para Deus o socorro, Deus deu o socorro e depois do socorro ele compôs a música Amazing Grace. Então, que Deus te abençoe com essa música nesse momento. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm
interessante a respeito da melodia dessa música foi que o John Newton escutou o gemido de um escravo dentro do navio. No porão do navio, remando, ele escutou um escravo gemendo, e ele gemia essa melodia, que era mais ou menos assim. E isso se transformou nessa música que nós temos cantado, que tem nos abençoado no decorrer da história. Ela foi composta em 1772 e de lá para cá ela tem abençoado a vida de muitas pessoas. Só que ninguém nunca imaginou que a pessoa que escreveu essa letra foi um grande blasfemador, foi uma pessoa tão ímpia. E ele fala sobre a graça. A graça é exatamente isso. Então, Efésios capítulo 2 nos dá aqui 3 pontos a respeito da graça que eu gostaria de compartilhar. E os 3 pontos estão divididos em 3 frases muito curtas. Primeira, você era. A segunda, mais Deus. E o terceiro, pela graça. Você era. O que você era, o que eu era? Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Efésios 2, verso 1 e verso 3. Quem que você era? Quem que eu era? Se você é um cristão, se você entregou a sua vida para Jesus, seja qual for o seu credo cristão, você era, nós éramos o quê? Ele diz assim, nós éramos transgressores e pecadores, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essas são expressões forenses. Ele está falando sobre crime culposo e crime doloso. Quando a palavra do Senhor fala sobre transgressão ou delito, está falando sobre culpa. O que é culpa? São aquelas coisas que nós temos culpa, mas necessariamente não temos intencionalidade. E pecados aqui é aquilo onde nós temos intencionalidade, nós temos dolo. Todos nós somos assim. Eu poderia perguntar, se nós estivéssemos aqui em uma comunicação presencial, eu poderia fazer algumas perguntas, a resposta seria afirmativa. Como, por exemplo, eu poderia perguntar, quem aqui já mentiu na vida? Todo mundo já mentiu. Você pode falar, mas foi uma mentirinha, mas foi mentira. Quem aqui já tomou para si algo que não lhe pertencia? Pode ter sido uma caneta da igreja ou, sei lá, um apagador, alguma coisa que não era seu. Se você fez isso, você roubou. Quem aqui já viu uma criança com uma atitude de egoísmo? Quem já viu? É claro que todos nós já vimos. Nós somos naturalmente pessoas assim, quebradas, quebrantadas. E isso aconteceu pela fé na Bíblia. Nós acreditamos que isso aconteceu por causa do pecado original. Aquilo que nos descaracterizou da imagem e semelhança de Deus. De lá para cá nós somos concebidos assim. Por isso que nós precisamos ser socializados, nós precisamos de pai, de mãe, nós precisamos de lei, porque sem essas coisas todas nós estamos corrompidos. Basta você ver as crianças que são criadas na rua sem disciplina. Eles se tornam assassinos, criminosos muito cedo, muito violentos por causa disso. Então as nossas criancinhas, que nós falamos assim, que são anjinhos, eles se tornam demônios muito fácil. É só tirar limite. Existe um texto na Bíblia que fala que a criança dada à sua vontade é a vergonha dos pais. Então esse texto diz, você era isso, nós éramos isso. Mas a segunda parte a respeito da graça é que mais Deus o quê? Todavia Deus, portanto Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, em delitos. Pela graça sois salvos. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. No texto anterior, nós lemos que nós éramos. E o que nós éramos, por natureza, o texto está dizendo, éramos por natureza merecedores da ira. É isso que nós éramos. Estávamos debaixo da ira. E essa história da ira, as pessoas ficam falando, será que Deus está irado com a humanidade? Será que essa onda de coronavírus é Deus
manifestando a sua ira contra a humanidade, eu gostaria de dizer para todos vocês que essa história da ira, isso é muito antigo, é muito antes disso tudo. Deus ficou irado, sim, por causa daquilo que nós nos tornamos. Mas o mesmo Deus, pela graça dele, nos amou em Cristo Jesus. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos. Deus nos ressuscitou com Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é também a nossa ressurreição. Esse texto fala que nós estávamos mortos, mas Deus nos ressuscitou. E se você for pensar a respeito da Páscoa, o apóstolo Paulo, quando fala sobre ressurreição, na sua carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, ele nos diz que se nós esperamos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os mortais. O que ele está dizendo é que quando nós estamos sofrendo por causa da enfermidade, quando nós estamos sofrendo, quando você está sofrendo agora, por causa de problemas no seu casamento, problema financeiro, problema de desemprego, problema de contágio, eu não sei qual é o seu problema, eu gostaria de dizer para você que esse não é o problema, esse é apenas um sintoma do problema. Porque o nosso problema é outro, nosso problema é completamente outro. Nosso problema é a morte, esse é o grande problema nosso. O C.S. Lewis disse que, ele disse uma frase muito interessante, ele diz assim: se eu percebo em mim anseios e desejos que não podem ser satisfeitos nessa vida, eu fico pensando que provavelmente deve existir uma outra vida. É uma frase do C.S. Lewis em um dos seus escritos. O que ele está falando é a respeito disso. Nós vivemos nessa vida e essa é uma vida que vai nos conduzir à morte. Não apenas a morte biológica, mas todas as mortes. A morte de um relacionamento, a morte de um sonho, a morte da esperança, essas coisas todas que podem acontecer. Então, aquilo que hoje nós estamos falando que é um problema, não é um problema, é um sintoma do problema. E o problema é a morte. E quando nós olhamos para a Páscoa, para a história da ressurreição, nós lidamos com a solução para o problema. Quando Jesus ressuscitou, quando Jesus nos trouxe a vida, ele trouxe também a esperança diante daquilo que nós chamamos de problema. Ele trouxe a ressurreição, a possibilidade de uma nova oportunidade. Aqui, quando a palavra de Deus fala que se nós esperamos para Cristo apenas para essa vida, é porque aqui nós não vamos ter tudo satisfeito. Existe uma outra possibilidade póstuma, pós-morte. A Bíblia chama de novo céu e de nova terra. Existe uma nova esperança. Você pode sim contar com Deus para os desafios do aqui e do agora, mas você não pode esperar que Jesus Cristo é só para aqui, porque mais cedo ou mais tarde isso aqui vai acabar. E se você não pensar a respeito disso, você pode entrar no estado de agonia. Pode ser que seja agora, nos próximos dias, pode ser que seja daqui a 100 anos, eu não sei como que isso vai acontecer, mas isso vai acontecer. O que a Páscoa traz para mim e para você é a possibilidade de crer no amanhã mesmo, segunda-feira, dia 13 de abril, mas também o amanhã que é a eternidade. O dia que eu fechar os olhos para a história, eu posso abrir os meus olhos para a eternidade. Então, antes eu era o quê? Morto, em delitos, em transgressões. Mas Deus, através da ressurreição, nos trouxe uma nova possibilidade. A ponto do apóstolo Paulo dizer lá no mesmo escrito aos Coríntios, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, a sua vitória? A morte foi derrotada. Ele fala isso em um tom de brincadeira, como se fossem crianças brincando de roda. Ele diz, onde está a morte? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Mas como foi que ele fez isso? O texto de Efésios nos diz, pela graça. Você era, mas Deus, pela graça, interviu, alterou toda a circunstância. O que é graça? Graça, o texto de Efésios deixa bem claro para nós. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela graça, não por obras. Não é porque você é uma pessoa religiosa, não é porque você jejua, não é porque você paga penitência, não é porque você faz caridade. É só por
causa do amor de Deus. Se houve ira da parte de Deus, Deus ficou muito aborrecido, ao mesmo tempo Deus nos ama, Deus ama toda a criação, toda a humanidade, independente de você acreditar ou nele não, independente de você pensar ou discordar do que eu penso, Deus te ama. A Bíblia fala assim que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Deus me ama, Deus te ama, Deus está interessadíssimo em nos visitar de forma muito especial nesses dias. E Ele faz isso sem merecermos. Graça é isso, é favor imerecido. Eu gostaria que nessa época, quando nós celebramos a ressurreição, você possa entender e acolher na sua alma, no seu coração, que essa vida não faz sentido. Aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Se você conhece Jesus, se você conhece a palavra de Deus, aproveite essa oportunidade para divulgar isso. Muita gente passando por angústia, por desespero, por depressão, por pânico. Eu gostaria que você hoje, especialmente no dia de hoje, nesses dias, pudesse falar um pouco a respeito da maravilhosa graça, desse amazing grace de Deus que pode acolher alguém que é um blasfemador e transformar em uma bênção. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, a pessoa que escreveu o texto de Efésios. Ele era um perseguidor de cristão. Você fala, mas isso é uma história do passado. Não. O apóstolo Paulo seria aquilo que nós vemos na televisão recentemente, vários cristãos numa praia, em algum lugar, com capuz na cabeça, e estava sendo perguntado para eles se Jesus Cristo é o Senhor, e dependendo da resposta, eles seriam decapitados ali naquele mesmo lugar. O apóstolo Paulo era essa pessoa, ele fazia isso. Só que um dia, ele estava indo pedir autorização para perseguir os cristãos e na estrada de Damasco, e aí Jesus apareceu na vida dele. E aquela pessoa que era perseguidora tornou-se um instrumento da graça de Deus, que era um ímpio, não era um blasfemador, não era uma pessoa que proferia palavrões, mas era alguém que matava, que perseguia os cristãos, e a forma de matar era através de apedrejamento. Ele se tornou uma grande bênção, ele se tornou um instrumento precioso nas mãos de Deus. Hoje eu quero te convidar a entregar o seu dia, entregar a sua vida, o seu hoje, o seu amanhã nas mãos de Deus. Deus te ama, Deus te acolhe, não interessa como está, como foi a sua vida, o que interessa é se você aceita o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus culminou no domingo, igual hoje pela manhã, na ressurreição. Começou na sexta. Jesus foi traído na quinta, foi preso, foi condenado injustamente na sexta-feira e crucificado. No sábado ele ficou no túmulo, mas no domingo ele foi ressuscitado, ele ressuscitou pela manhã. Porque Jesus Cristo vive, ele foi ressuscitado, ele vive até hoje e vive eternamente. Por causa disso você pode crer no amanhã, você pode ter esperança para o amanhã. Que Deus abençoe a sua Páscoa, o seu dia da ressurreição, que Deus abençoe o seu amanhã. Vamos orar. Pai, eu te agradeço porque Jesus ressuscitou. Eu agradeço porque o Senhor tem usado a tua palavra para restaurar vidas, como foi a do John Newton, como foi do apóstolo Paulo, como tem sido a minha própria vida. Muito obrigado, Pai, porque eu era, agora eu sou. Eu sou um pecador regenerado, alcançado pelo amor do Senhor. Obrigado que pela tua graça isso aconteceu, isso está acontecendo. Obrigado pela tua graça. O Senhor usa pessoas tão limitadas e tão cheias de defeitos como eles, como eu e como qualquer um de nós. Obrigado porque nós podemos, Pai, nos apoderar do poder da ressurreição. Muito obrigado, Pai, porque o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que pode ressuscitar nossos sonhos, nossa esperança e a nossa certeza de um dia estarmos na presença do Senhor, quando não haverá mais choro, nem lamento, nem enfermidade, nem saudade. Muito obrigado pela esperança da vida eterna. Nós oramos, pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje. Espero que sua família esteja abençoada, que vocês estejam vivendo um tempo de paz na presença do Senhor. Se houver qualquer necessidade
de oração, de provisão, aí entre em contato conosco. Você conhece os nossos grupos de WhatsApp, nós estamos, e conhece também como entrar em contato comigo, mande um texto. Se você gostou, então compartilhe com suas redes sociais, com seus amigos, para que a palavra de Deus possa ser divulgada. Use o playlist para te abençoar. Nessa semana, quarta-feira, às 8 horas, nós teremos outra live com um médico, psiquiatra, que vai nos abençoar, um amigo querido, que estará nos abençoando com orientações médicas, mas palavra também de um homem de Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Feliz Páscoa, que Deus te abençoe. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro.